Queria dizer para vocês uma coisa a mais, a diferença, a importante diferença entre o profeta do Velho Testamento e o do Novo. O profeta na Antiga Aliança e o profeta hoje, na Nova Aliança. O profeta da Antiga Aliança, ele era completamente solitário. Ele não tinha com quem conversar e trocar ideias. Houve épocas que alguns deles conviveram na mesma época, mas não foram muitos esses períodos e não há indícios claros de que eles conversavam entre si ou que eles, por assim dizer, eles avaliassem aquilo que eles estão vendo, avaliasse com o outro. Tá? Era muito difícil a situação, não havia igreja, e o alvo das profecias, 97%, 98%, não menos, 95% das profecias eram para Israel. Então, o povo de Deus estava desviado. Na maioria das vezes que aparecem os profetas, é por causa do desvio, né? O desvio era sociopolítico nacional. O profeta, então, ali, ele era muito solitário. Né? Imagina um profeta não sabendo mais o que fazer, se escondendo numa caverna. Vocês conhecem lá a história do profeta medroso lá, que se enfiou numa caverna e não ia sair mais. Né? Ele não era medroso, mas tem uma hora que ele ficou com medo. Né? E ele não ia sair consultando. Isaías, eu acho que é o caso mais difícil de todos, né? Porque Isaías pertencia à aristocracia em Israel. Isaías é chamado para ser profeta, profetiza, não sei, acho que profetiza em torno de 70 anos a Israel, acaba morto, picado em pedaços, triturado, não é? Pelo povo. Mas o pior de tudo é que, se você ler lá no começo do livro de Isaías, quando Deus o chama, Deus diz assim: estou te chamando para falar uma coisa que o povo não vai querer te ouvir e não vai te ouvir. Quase que incentivo. Isso está lá, acho que está lá em Isaías 6, se eu não me engano, que diz lá: olha, você vai falar um povo duro, não sei o quê, e eles não vão ouvir. Vamos ver aqui, vamos conferir. Olha o que Deus manda ele profetizar, capítulo 6, versículo 8. Isaías 6, 8. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Lá vem o Isaías, pronto, levantou a mão, igual vocês levantaram aqui. Isaías levantou a mão. E disse, o que ele disse? Eis-me aqui, envia-me a mim. Olha, é a primeira profecia que Deus manda ele dar. Depois dessa experiência aqui, é claro. Então disse ele: vai e diz a este povo: ouvi e não entendais. Vede, mas não percebais. Torna insensível o coração deste povo, endurece-lhe os ouvidos e fecha-lhes os olhos, para que não venha ele a ver com os olhos e ouvir com os ouvidos e entender com o coração e se converta e seja salvo. Aí Isaías bota a mão na cabeça. Senhor, até quando isso? Olha o que ele diz. Até quando, Senhor? Ele respondeu: até que sejam desoladas as cidades e fiquem sem habitantes, as casas fiquem sem moradores e a terra seja
de todo assolada, e o Senhor afaste dela os homens, e no meio da terra seja grande o desamparo. Mas se ainda ficar a 10ª parte dela, tornará a ser destruída. Como terebinto e como carvalho, dos quais, depois de derrubados, ainda fica o toco. Assim, a santa semente é o seu toco. Deus está dizendo, ninguém vai te ouvir, com o povo de coração duro, vai ter que ser completamente isolado, vai ficar um toquinho lá. Vai ter um toquinho. Deixa lá, a árvore foi cortada com um toquinho, e dali sai uma plantinha, que se chama Jesus. Tá? Se você segue lendo Isaías, você vai ver que mesmo nas profecias mais drásticas, Deus coloca ali as promessas do que ele faria e como ele faria bem ao seu povo. O que nós estávamos falando? Por que eu falei desse negócio de Isaías mesmo? Me ajuda aí. Onde é que eu estava quando eu falei de Isaías? A diferença do profeta do Velho Testamento. Obrigado. Isaías ia chegar para quem e dizer: acho que Deus me falou uma coisa aqui, mas está muito estranha. Não tinha. Então Deus falava assim, falava com aquele vozão, ele fazia assim, não tinha saída. Hoje não é assim. Hoje não é assim. Hoje existe um corpo. Quem tiver qualquer tipo de função, qualquer tipo de ação, atuação, tem uma atuação como membro de um corpo. E o membro pertence ao corpo. Então, a coisa funciona de forma um pouco diferente. E nós temos que ter esse cuidado. Eu não quero citar detalhes aqui para vocês, mas teve muitas coisas que eu senti de falar para a igreja em determinadas épocas e vi que nenhum dos companheiros de ministério estava de acordo. E eu orava ao Senhor, já teve praticamente 2 situações bem claras nesse sentido, e o Senhor, 2 não, 3 que eu estou lembrando agora. E o Senhor disse, não arrume confusão por causa disso, cale a sua boca e espere. Teve um tema que eu tive que esperar 5 anos para voltar a falar. Só voltei a falar quando meus companheiros estavam todos dizendo, é isso mesmo, vamos por aqui. Tá? Então, essa é uma diferença. E se eu estou, de alguma maneira, um pouco aqui heterodoxa, desafiando jovens, é necessário dizer a esses jovens, cuidem-se. Porque alguns, assim, não é alguns, a forma de pensamento das pessoas hoje, e eu vejo assim, que isso pode ser muito forte nos jovens, é uma ideia de que ouviu uma pregação, leu um negócio lá na internet, já sabe e já pode ensinar todo mundo sobre aquilo. Então, tenhamos muito cuidado. Tá?